Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um culto online da Igreja Nova Estação. É uma alegria estarmos aqui com vocês, é uma alegria estarmos juntos, mesmo que seja online. É uma alegria estarmos juntos como igreja, a Igreja de Cristo. Eu convido você a se concentrar e eu convido você a estar atento ao que Deus vai fazer em nossa vida, na sua vida e na minha vida. Convido você ao que Deus vai falar com você. Convido você a estar atento à mensagem que Ele tem para você. Isso mesmo, Ele tem uma mensagem para você hoje, nesta manhã. Esteja atento ao que Deus vai fazer no seu coração, ao que Ele vai curar, ao que Ele vai falar, ao que Ele vai manifestar através do sobrenatural, da presença dEle. Sim, não é mais um domingo, não é mais um costume, não é mais algo religioso, mas é estarmos buscando a presença dEle em nossas vidas. E quando a gente busca a presença dEle, Ele vem, invade e transborda em nós. Esteja atento. Fique conosco até o final, porque Deus tem muito para fazer nesta manhã em nossas vidas. Em nome de Jesus. Queridos, abra tua Bíblia em Provérbios 3, versículos 9 e 10. Nós estamos no nosso momento de fidelidade e generosidade. E lá diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. O verbo honrar significa distinguir, fazer a diferença. E muito mais do que dízimos e ofertas, dinheiros, Deus espera que nós o honremos de todo o nosso coração. Deus, Ele não está só interessado na sua oferta, mas na sua atitude de ir e entregar e louvar a Deus. E um dos maiores exemplos, disso na Bíblia, a gente vê lá em Gênesis 22, você pode acompanhar aí, Gênesis 22, de 1 a 19, eu não vou ler, mas que quando Deus pediu para Abraão entregar o seu único filho, Isaque, o seu precioso filho Isaque, ao pedir justamente o que Abraão mais amava, o Senhor deu a oportunidade de Abraão honrá-lo com aquilo que era mais importante para ele. Eu quero te convidar, honre ao Senhor com aquilo que há de mais importante na sua vida. Amém? Que bom ver vocês aqui na minha frente. Preciso da ajuda de vocês. Todo pregador gosta quando as pessoas participam. Então, eu quero a sua ajuda hoje, amém? Quero ouvir o seu amém, quero ouvir o seu glória a Deus. Então, vamos lá. Quero compartilhar com vocês algo que está lá em Evangelho de João, se você puder abrir. Está no primeiro capítulo. A gente vai começar do começo. O dia que a Aline ministrou a palavra aqui, ela falou uma frase. É uma frase que eu já tinha ouvido, mas quando ela falou, parece que penetrou a minha alma e abriu alguma coisa aqui na minha cabeça. E ela falou o seguinte: dentre muitas coisas que eu fui abençoada, uma coisa que ela falou foi que
Não é o pregador que escolhe a mensagem, mas é a mensagem que escolhe o pregador. E essa palavra, ela vai vir de encontro para contextualizar isso. E Deus foi me levando a algumas coisas que talvez vai fazer sentido para você também. Amém? Feche seus olhos um pouquinho. Pai, que a palavra do Senhor me use hoje. Que o propósito de Deus seja cumprido através da sua palavra. Que cada coração seja alcançado com essa palavra, Senhor. Nessa palavra, há vida. Nessa palavra, há luz. Que esse objetivo pelo qual o Senhor colocou no meu coração possa ser transferido para o coração de cada pessoa que está aqui. Então eu profetizo, Senhor, olhos abertos. Eu profetizo, Senhor, corações transformados. Eu profetizo corações sensíveis pelo poder que há na sua palavra, que está em Cristo. Que a palavra do Senhor nos alcance e nos transforme nessa tarde, em nome de Jesus. Então vamos ler comigo lá no primeiro capítulo, se você puder. Fala o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Eu quero falar apenas desse texto. E eu vou tentar falar de um jeito diferente hoje, porque é uma mensagem mais expositiva, que a gente chama. Não é uma mensagem temática, mas é uma mensagem expositiva. Então, a gente fica mais num mesmo texto. A gente tenta aprofundar dentro desse texto. Então, a primeira coisa aqui, que é importante a gente destacar, se você parar para pensar comigo, é que João, aqui, é quem escreveu o Evangelho de João, certo? Esse João é o discípulo de Jesus, é o discípulo a quem Cristo amava. Vocês já devem ter lido isso. E João parece ter encontrado um lugar de profundidade diferente na revelação de quem Cristo era. O que isso quer dizer? Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, não começam falando a respeito de Cristo dessa mesma forma. Os outros evangelhos, eles começam a falar de Maria,
o anjo Gabriel, ou da genealogia de Cristo. Mas João, ele recebe parece que ele dá um passo dentro de um lugar diferente, porque ele já chega falando para mim e para você, que no princípio era aquele que é a palavra. Ele faz uma conexão com a criação. Ou seja, ele vai dentro de um lugar um pouco mais além. E ele tem uma revelação de Cristo, não um Cristo crucificado, mas o Cristo que estava junto com Deus quando Deus criou o mundo. Então, há uma revelação de João aqui interessante. E eu acredito que essa associação que ele faz, se você puder ir lá em Gênesis, se você puder pular, eu vou falar aqui, mas se você quiser abrir, você pode abrir. No primeiro capítulo de Gênesis, ele fala o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. João é quem diz a respeito de uma menção a uma coisa que já estava desde o princípio. Ou seja, ele consegue entender que Jesus já estava desde a criação. Vocês conseguem entender? Isso, para mim e para você, talvez seja simples. Mas eles, ali naquele momento, vivendo com Cristo, ter essa revelação foi muito forte, foi muito profundo. E quando lá, nessa passagem em Gênesis, se você puder ir mais fundo, que ele fala o seguinte, que quando ele cria o céu e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Existia Deus, existia o Espírito, e quando Deus fala, haja luz, a palavra que é Cristo se faz verdade e aquilo que Deus fala acontece. Amém? Então, olha só, se Ele é o Cristo que foi, lá desde a criação, dito através da palavra, olha que grande revelação. Antes de Deus dizer, haja luz, o que havia na terra? Trevas, escuridão, mas o Espírito de Deus estava lá. Porém, não havia nada. E os estudiosos, eles falam que eles chamam esse lugar de caos. Vocês já devem ter lido isso também. Antes de Deus criar, antes de Deus organizar, existia um lugar de caos, um lugar que estava bagunçado, um lugar que estava escuro. E quando a gente pensa que nós, seres humanos, a nossa humanidade, antes de Cristo, antes da revelação de Cristo, exatamente um caos. Quando você não tem um encontro com Cristo, a tua humanidade dentro de você se encontra exatamente como antes de Deus criar o mundo, um caos. Dentro de mim e de você existem trevas. Dentro de mim e de você há uma desordem. Há uma bagunça. Então, o fato é que existe um caos em nós, seres humanos. Existe algo dentro da gente que estudiosos dizem que, da minha área da psicologia, eles falam que é como se a gente tivesse sombras. É como se dentro da gente, da nossa mente, da nossa alma, houvesse sombras. Há uma explicação para esse lugar. E quanto menos eu tenho acesso e clareza sobre a minha sombra, sobre as coisas que há dentro de mim, menos saúde mental eu tenho. Então, o que é um trabalho de um terapeuta, por exemplo, de um psicólogo? É ajudar as pessoas a trazerem luz aonde estão as sombras. Porque aquilo que está bagunçado, quando há uma ordem, passa a não ter mais caos. Passa a não fazer mais sofrimento. Então, olha que interessante. A alma do homem se encontra num lugar de caos.
exatamente como quando antes de Jesus ser a palavra. Amém? E, olha só, estranhamente, os estudiosos, eles dizem que aquele que crê, eu estava lendo umas pesquisas, aqueles que creem, aqueles que oram, aqueles que exercitam a sua fé, aqueles que vivem acreditando em Deus, vivem melhor. Curioso isso. Por quê? Por que será? Eles dizem que as pessoas que creem, dentro delas há um circuito neural, há uma conexão de neurônios que fazem com que ela seja movida de forma diferente. Olha que interessante isso, olha o que Jesus faz em nós. Então, há uma conexão de conversas biológicas dentro da gente que vai organizando a nossa mente, que vai colocando a gente em ordem, que vai fazendo a gente viver melhor. E é interessante porque eu creio que quando Deus entra, quando Jesus, em forma de palavra, entra, ele começa a organizar. Assim como haja luz e houve luz. As trevas começam a sair, as coisas começam a acontecer, as palavras começam a ficar claras, você começa a ouvir o que Deus tem a teu respeito, e você começa a organizar, e a sua vida começa a se alinhar a um relacionamento com Deus. Amém? E tem um filósofo chamado Antony Flew, se vocês forem pesquisar, vocês vão descobrir. Ele começou a estudar a existência humana, aquilo que ele era ateu, e ele queria comprovar biologicamente o que acontecia, de onde a gente vinha, o que acontecia para a gente nascer, e ele começou a estudar. E ele passou 50 anos estudando isso. E para você chegar na origem, você precisa estudar a genética. Você precisa entrar dentro da genética, e a genética é um mundo complexo. E hoje em dia eles estão chegando à conclusão de que a gente tem genes que são infinitos. E esse cara, ele chegou à conclusão de que existia uma inteligência infinita dentro do ser humano. Ele falou, cara, tem alguma coisa infinita que rege a criação. E depois de 50 anos tentando provar alguma coisa, ele chega à conclusão de que Deus existe. E ele escreveu um livro. Ele morreu agora em 2010. Ele escreveu um livro chamado Deus Existe. Porque ele estudou, começou a estudar. E sabe o que ele disse? Ele falou o seguinte, eu acredito que a vida e a reprodução se originaram de uma fonte divina. Não tem explicação. O que eu quero dizer é que biologicamente você foi feito para esperar por uma luz que organiza a tua vida. E que você se encontra com Ele através da palavra, que é Cristo falando. E aí, o que eu quero chegar? Lá no versículo, se vocês olharem nessa mesma passagem, ele fala o seguinte, no versículo 4 de João, capítulo 1, nele estava a vida. Nele quem? Cristo. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Ou seja, ele é a luz do mundo. Ele é quem? Quem me segue jamais andará nas trevas. Aquele que me ouve jamais estará na escuridão, jamais se confundirá. A voz que é a palavra de Deus fala a respeito de quem você é. A voz que é a própria palavra, que é Cristo, aqui é Cristo. É a luz. Ele é a luz. E isso, quando a luz, que é Cristo, entrou, quando ele disse assim, haja luz, o que ele falou? Trevas. As trevas não conseguiram ficar.
Se Ele é a luz e eu o recebo como meu Senhor e Salvador, é exatamente isso que Ele faz comigo e com você. Começa a acontecer a luz. Começa a expulsar tudo que é escuridão. Começa a tirar toda a confusão. Começa a abandonar tudo aquilo que você não sabia que você fazia. Você começa a desconstruir pensamentos. Você começa a ter um sentimento de fé. Por isso que a Bíblia fala que até a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir da palavra de Deus. Quem é a palavra? Cristo. Então, quando Ele fala, a luz entra. E quando a luz entra, eu começo a me organizar. Eu começo a estar exatamente debaixo do propósito pelo qual você foi criado. Amém? E aí, essa ligação é fantástica. É sobrenatural. Porque quando você entende que o que sai da boca de Deus, quando Ele fala e Ele cria, é o próprio Jesus, você entende que o que está aqui, nesse livro, são palavras de vida eterna. São palavras de transformação de vida. Não são palavras simplesmente históricas para que você possa conhecer. É por isso que você já deve ter ouvido falar também que, ainda que você não entenda, continue lendo. Porque isso aqui é vivo. Isso aqui vai transformando você sem você perceber. Vai entrando dentro de você e você vai sendo transformado. Jesus vai entrando através da palavra e você vai sendo transformado. Jesus vai entrando através da palavra de Deus e você vai quebrando cadeias. Você vai sendo curado. Amém? Então, querido, Ele é a luz. Ele é a palavra. Ele é a ordem. Ele é a vida. Não há vida sem Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Ele é tudo e está em todos. Amém? Aqui também ele fala que essa palavra que sai da boca de Deus, que é Cristo. Eu queria que você entendesse isso. Quando essa palavra sai de Deus, as coisas começam a ser organizadas, começam a ser criadas. Haja luz, haja noite, haja dia, água, terra, animais. E Deus começa a criar, começa a organizar. A declaração disso começa a trazer vida. E aonde existia caos, começa a ser dissipado. Amém? Então, quando Cristo vem ao mundo encarnado, quando Jesus vem ao mundo, Ele está aqui, presente com os discípulos, assim como João teve essa revelação. Ele mostra ao mundo que Ele veio para trazer a luz. Ele usa essa palavra. Ele usa isso para fazer com que você possa entender. Então, gente, a luz que ilumina todo homem é a palavra. Queridos, existe um convite a toda a alma humana. Aonde existe um caos, Deus quer que haja luz. Aonde há bagunça, Deus quer declarar a ordem sobre você. Basta você querer. É para isso que Cristo veio. Mas é necessário que você compreenda que essa palavra é mais do que uma voz que sai para nos ensinar algumas coisas. É mais do que sim implantar o reino de Deus na terra. É mais do que sim ver milagres, sinais e prodígios acontecendo. É por isso que eu e você precisamos conhecer a palavra. Porque para que as coisas aconteçam, para que a ordem seja restabelecida, você precisa orar a palavra, você precisa profetizar a palavra, você precisa cantar a palavra, você precisa viver o que a palavra diz. Porque é aí que aonde vai existir a ordem. Porque é debaixo da palavra de Deus. A Bíblia fala que Deus não é homem para que mintas. Então, aquilo que Ele fala é para que eu e você peguemos aquela palavra e andemos debaixo dela. Quando Ele fala, você dá passos embaixo da palavra dEle. Então, quando você estiver orando, quando você estiver buscando a Deus, sim, há momentos onde a gente abre o nosso coração, a gente chora, a gente se derrama, a gente
Fala tudo como Davi, em Salmos, abriu o coração dele e dizia exatamente como o coração dele estava. Mas há um segredo na tua oração, que ela precisa ter a palavra. Você precisa dizer, assim diz a tua palavra. Assim diz o Senhor. E aí você ora. Assim diz o Senhor. E aí você fala. Porque essa é a palavra que o Senhor vai cumprir. Porque tudo que está aqui Ele pode cumprir. Mas se eu e você não soubermos qual o propósito da sua vida, qual o propósito da tua existência, se você não souber, você vai ficar procurando o propósito em muitas coisas. E você não vai achar. A Bíblia fala que se permaneceres em mim, e a minha palavra permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Se a palavra permanecer em você, não há por onde não acontecer aquilo que você fala. Não tem como, Deus não mente. Isso é uma promessa. Então a palavra do Senhor é o nosso respaldo. Na palavra do Senhor há todas as respostas. Na palavra do Senhor você é sustentado. Debaixo dessa palavra, você precisa viver para descobrir por que você nasceu. Para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? As palavras de vida vêm dele. Essas palavras trazem ordem. Essas palavras trazem luz. Essas palavras nos colocam alinhados exatamente onde Deus nos fez. E a gente volta para a originalidade. Assim como quando Deus fez, haja luz. E a gente vai para debaixo desse lugar. E as coisas começam a acontecer. Então não ore qualquer coisa. Então conheça a palavra. Busque na palavra. Tenha acesso a todas as verdades que o Senhor tem para a tua vida, que estão aqui na palavra. Então, querido, eu queria que você pensasse uma coisa. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei quais são os seus desafios na vida. Eu não sei quais são os seus conflitos. Não sei qual é a tua luta. Mas o quanto disso você tem orado pegando o que a palavra diz para dizer diante de Deus no que você tem se apegado. É hora de você assumir esse lugar. Não só de conhecer, mas de tomar posse. Porque muitas vezes a palavra diz lá que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Ou seja, toda sorte de bênção já foi derramada sobre a tua vida. Tudo que você precisa já foi dado. Não há nada de novo debaixo da terra, do sol. Nada. Tudo já foi entregue. Qual é o teu posicionamento diante da palavra? Se você parar para pensar, queria que você lembrasse de uma passagem que está em Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, você já conhece essa história. Essa história fala do Vale dos Ossos Secos. Não sei se você lembra. Mas eu vou ler aqui um pedacinho para você, só para você recordar. Está em Ezequiel 37. Ele fala o seguinte. Ezequiel e Deus conversando ali. E aí ele fala assim. Versículo 3. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Versículo 4. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos
Farei um espírito entrar em vocês, e farei vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Ele profetizou o quê? Aquilo que Deus havia dito. Aquilo que Deus fala traz luz. Aquilo que Deus fala traz cura. Aquilo que Deus fala traz ordem. Aquilo que Deus fala restaura. Amém? Querido, eu não sei a comando de quem têm sido as suas orações. Talvez as suas orações tenham sido apenas lamentações. Eu desafio você a se posicionar em outro lugar. Eu desafio você a cantar a palavra. Eu desafio você a falar a palavra para a pessoa que está do seu lado, para o teu filho, para o teu marido, para o teu vizinho, para a pessoa do caixa do supermercado, porque ali a vida não é a tua palavra, é a palavra do Senhor. Porque quando a palavra de Deus é falada, o Espírito vem. Porque antes da palavra, o Espírito estava sobre a face do abismo. Mas quando a palavra veio como carne, que era Cristo, depois que Cristo saiu, quem veio? O Espírito. Então é necessário que eu e você pregue a palavra. Como haverão de crer se não há quem pregue? Eu e você somos um exército. E diante da tua vida, da tua luta e das pessoas que estão perto de você, você precisa se apropriar da palavra que é aqui. Que aqui é a vida. Amém? Eu não sei se você precisa de uma cura. Ela está na palavra. Eu não sei se você precisa ser restaurado no teu casamento. Mas ela está na palavra. A boca fala do que o coração está cheio. Há poder na palavra que sai da tua boca. E se a tua palavra que sai da tua boca é a palavra do Senhor, você já imaginou o que vai acontecer? Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você começasse a orar, pedindo que a palavra do Senhor começasse a ser revelada. É por isso que no início eu pedi ao Senhor que a palavra do Senhor me usasse, porque a palavra é Ele. Então abra a sua boca. Qual é a tua luta? O que a palavra do Senhor diz sobre isso? Ore seguindo as bases da palavra. Declare seguindo aquilo que Cristo já falou sobre isso. Use a autoridade, porque essa autoridade já foi entregue àqueles que se entregaram a Cristo. Porque quando Deus fala, em seguida o poder dele se manifesta. Espírito Santo de Deus, clamamos por mais o teu Espírito aqui. Clamamos que tu possa, Senhor, cumprir a tua palavra sobre a nossa vida. O Senhor diz que nós faríamos obras maiores, e queremos, Senhor, estar exatamente nesse lugar onde a gente consegue ver obras maiores. Não só porque cremos que o Senhor pode fazer, mas cremos naquilo que sai da nossa boca, que vem através da tua palavra. Espírito Santo, toma conta agora da nossa mente.
Tira da nossa mente todo pensamento que nos distancia da Tua palavra, Senhor. Tira, Senhor, e vai colocando agora, Senhor, as convicções que o Senhor já trouxe para nós há tanto tempo. As verdades que o Senhor já revelou a nós há tanto tempo. Traz, Senhor, luz. Traz ordem ao caos. Querido, o Senhor está me mostrando pessoas aqui que estão sendo curadas de transtornos mentais. Pessoas que ouvem vozes, pessoas que têm medo de ficarem malucas, pessoas que têm a mente perturbada. O Senhor está curando essas pessoas agora, porque Ele está trazendo luz sobre a mente delas. Os pensamentos que você tem não são os teus pensamentos mais, porque os pensamentos que Ele tem a teu respeito são pensamentos de paz. Portanto, esses pensamentos são os que devem estar na tua mente. Então, todo pensamento contrário, nós, em nome de Jesus, pedimos que saia agora. Que o Senhor nos tome totalmente nas tuas mãos e o Senhor alinhe o nosso pensamento ao teu pensamento. Que o Senhor alinhe a nossa mente à tua mente. Que o Senhor alinhe o nosso coração ao teu coração. Em nome de Jesus. Eu estava orando aqui. Eu estou meio doida hoje, gente. Essa moça aqui, ó. Você. Tem um versículo aqui que fala o seguinte, que é para você. O Senhor está dizendo para você. Está em Salmo 139. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? Oh, Jesus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e me dirige pelo caminho eterno. Pai, em nome de Jesus, que essas palavras que o Senhor disse aqui agora, Pai, que tu possas fazer verdade na vida da minha irmã. Que ela possa sentir o teu amor, Senhor. Que ela foi gerada no ventre da mãe dela e que o Senhor contou os dias dela antes mesmo dela ter vindo ao mundo, Senhor. E que todos os dias dela estão contados no livro da vida. Que o Senhor a teceu de modo assombrosamente maravilhoso, Senhor. Por isso toda a inquietação da mente, da alma, sai agora em nome de Jesus. E que ela esteja agora, Senhor, recebendo totalmente uma atualização do céu, Pai. A fim de que tudo aquilo que ela pense, tudo aquilo que ela sinta, Senhor, seja exatamente conectado ao teu coração, Senhor. Que haja vida, que haja cura, que haja ordem, que haja luz, Senhor. Assim como o Senhor fez os céus e a terra e declarou vida. Assim como o Senhor pediu que Ezequiel profetizasse aos ossos. Eu profetizo sobre ela, Senhor, que haja vida, Senhor. Que haja vida, que haja transformação, Pai. E que no ventre dela, Senhor, da onde ela foi gerada, Senhor,
Toda palavra maldita, Senhor, seja cancelada, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. E que ela escute a Tua voz de tal forma que ela terá certeza do Teu amor, Senhor. Que ela terá convicção do Teu amor, ao ponto dela transbordar esse amor no rosto dela, Senhor. Nos olhos dela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque o Senhor é a Tua palavra, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. A Ti toda a honra, todo louvor, toda a glória para sempre. Nós te amamos, Jesus, e declaramos que somos tudo aquilo que o Senhor diz que somos. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Querido, hoje é um dia de ceia também, então é um dia especial, amém? É um dia de alegria, é um dia de você olhar para a palavra, ter a convicção de que Cristo traz luz às trevas, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou ainda que não tivéssemos condições nenhuma de ser amado. Amém? Família, que bom que nós pudemos estar juntos em mais esse tempo. Esse culto, que é um culto online, é mais espiritual do que você possa imaginar. Eu tenho convicção que a sua vida recebeu transformação e poder do céu e da palavra de Deus nessa manhã. Mas essa experiência online pode seguir, pode ser mais profunda na minha e na sua vida. Por isso eu quero te convidar, existe aqui um QR Code na tela, se você puder apontar o seu celular agora para a tela, você vai ser direcionado para a área do site da Nova Estação, onde nós temos todas as informações sobre as nossas células. A Nova Estação se reúne semanalmente através de células e tem uma característica muito legal nas células, que elas são presenciais e também online. Por isso, não importa aonde você esteja, eu quero te convidar para estar conosco, ser família conosco, aonde você estiver, para que você possa ser transformado e receber a melhor versão que Deus tem para você na sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tchau, até mais!